No livro de Atos, capítulo 13. Capítulo 13, verso 13. Livro de Atos, capítulo 13, verso 13. A palavra vai afirmar assim para a gente. E esqueci de liberar as crianças. Amém? Podem descer. Atos 13, 13. Vamos lá? A palavra vai falar assim para a gente. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu vou ler novamente, é só esse versículo. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Você pode ler comigo esse finalzinho? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas João voltou para Jerusalém. Espírito Santo, mais uma vez eu oro a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, entregando, Deus, o momento da Tua palavra, clamando, Deus, que o Senhor possa usar os nossos ouvidos a termos atenção àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu entrego, Deus, a minha vida como Teu humilde instrumento e clamo, Pai, usa-me, Senhor, uma vez mais por Tua graça e por Tua misericórdia. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Podeis estar assentados. Essa semana fez um ano que eu preguei a mensagem Filhos da Consolação. Foi uma mensagem que me marcou e também o Senhor falou com algumas pessoas através dessa mensagem, em que falávamos a respeito de Barnabé e da influência que Barnabé teve, um instrumento que Barnabé foi na vida do apóstolo Paulo, principalmente no início de seu ministério. Durante a semana eu falava com Deus, e conversando com Deus, Deus me tocava para que eu desse uma continuidade a essa palavra, Filhos da Consolação. Na quinta eu falava com os irmãos, falava com Jonas, falei com outra pessoa também, e já estava no meu coração prosseguir com esse tema. Hoje eu quero conversar com vocês. O tema da palavra de hoje é: o inútil se tornou útil. Nós lemos em Atos 13, 13 que durante a primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé, quando eles estavam na cidade chamada Perge, João, pode botar de novo 13, 13. João, que é João Marcos, decidiu apartar-se deles e voltar para Jerusalém. Ele decidiu abandonar a viagem missionária de Paulo e de Barnabé. Aqui começa a história de João Marcos, que nós vamos falar dela nessa noite. Mas a história dele não começa aqui. Lá no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 51, a palavra de Deus vai falar assim para a gente:
Esse momento é o momento que Jesus está sendo preso para ser crucificado. A Bíblia vai afirmar assim para a gente: um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu, sem roupa, desnudo. Aqui começa a história do jovem. Eu não posso afirmar para vocês com 100% de certeza que nós estamos falando de João Marcos, mas os melhores e grandes estudiosos dizem que esse jovem que nós estamos falando aqui é João Marcos. Primeiro, porque nos 4 evangelhos, nem nos 3 sinóticos, nem em João, nenhum deles vai contar desse jovem com essa riqueza de detalhes, senão o próprio Marcos. Chegou-se então à conclusão que Marcos estava falando dele mesmo. Se a gente quer contar uma coisa com detalhes, nada melhor do que contar uma experiência vivida por nós mesmos. Os estudiosos vão dizer que muito provavelmente ele teve notícia da prisão de Jesus quando ele estava dormindo sem roupa, e só teve tempo de se enrolar no lençol e sair correndo para ver o que tinha acontecido. E quando ele sai correndo para ver o que tinha acontecido, descobrem que ele era um dos que andava com Jesus, embora não fosse dos 12, mas ele era um dos que o seguia, além dos 12 discípulos. E a Bíblia nos afirma que o temor se apodera dele quando alguém lança a mão desse lençol e arranca dele, e ele foge nu, completamente amedrontado. Não só ele fugiu, é verdade, todos aqueles que seguiam a Jesus aqui em Marcos 14, todos, ninguém ficou com Jesus, todos fugiram, um para cada lado, ninguém ficou para morrer junto, até porque não era esse o propósito. Mas é tido, é considerado na vida de João Marcos seu primeiro fracasso. Ele não pôde acompanhar o mestre, ele temeu em acompanhar o mestre, ele temeu em seguir a Jesus até o fim, ele temeu em perseverar até o fim com o seu Salvador. Ele não teve a firmeza de confirmar, de dizer: olha, eu amo Jesus, eu sigo a Ele, e fiquei tão preocupado com os acontecimentos que não deu tempo nem de pôr a roupa, eu vim de lençol mesmo, eu vim acompanhar o que vocês vão fazer com Ele. Não, ele fugiu. Passa-se o tempo, e aí a gente está no livro de Atos. O livro de Atos vai mostrar para a gente, até o capítulo 12 mais ou menos, Pedro sendo o cabeça da igreja, tirando Cristo dentre os homens, Deus usando a vida do apóstolo Pedro na direção da igreja. Do capítulo 13, do final do 12, do 13 em diante, nós percebemos o ministério de Paulo se levantando e se erguendo, principalmente porque aquele que escrevia o livro de Atos, o escritor que consideramos ser do livro de Atos, que é Lucas, o grego, que escrevia em grego, Lucas estava com Paulo, visitava Paulo, acompanhava Paulo, e aí nós percebemos que isso favoreceu que o ministério de Paulo tivesse mais registro literário no livro de Atos. Mas a verdade é que a partir do capítulo 13, você vai se lembrar dos filhos da consolação. Paulo aceita Jesus, Paulo é rejeitado pela igreja de Jerusalém, Paulo sofre perseguições. Onde ele vai parar? Ele vai voltar a morar na sua cidade.
não é verdade? Alguns teólogos vão dizer que além de morar 4, 5 anos na sua cidade, ele ainda viveu mais alguns outros anos no deserto da Arábia. Tem gente que vai dizer que Paulo ficou escondido de 10 a 14 anos. Você vai escutar gente dizendo, e é aceitável. Aqui no capítulo 13, quando a igreja de Antioquia começa a ferver, a borbulhar, Deus começa a fazer a obra na igreja de Antioquia. Barnabé se lembra do jovem Saulo, vai até a cidade dele e resgata. Ele vai até Tarso e resgata Saulo, e agora eles estão congregando em Antioquia, e o Espírito Santo fala para a igreja de Antioquia: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho escolhido. E aí no capítulo 3 você percebe literalmente eles sendo apartados. A igreja os separa, os abençoa e fala: vai pregar a palavra. Eles estão viajando. Chega no capítulo 13, no verso 13. Por favor, Raquel. Eles estão trocando de cidade na viagem. A gente não sabe o que passa pela cabeça de João Marcos. A gente sabe sim que a viagem não era fácil. A gente sabe sim que não era uma viagem confortável. A gente sabe sim que nessa trajetória eles estavam enfrentariam mais dificuldades. E aí no verso 13, João Marcos, o mesmo que largou Jesus lá atrás, assim dizem os teólogos. Aqui não precisa do teólogo dizer, porque a Bíblia está dizendo. O mesmo que larga Jesus lá atrás, agora se aparta. Sente o peso da viagem, sente o peso da perseguição, sente o peso da obra, sente o peso da dificuldade, e decide apartar e voltar para Jerusalém. E aí eu quero falar contigo nessa noite. Mesmo tendo uma experiência anterior difícil, traumática, agora João Marcos está abatido de novo pelas provações que ele está sentindo. Quantos momentos na sua vida, quantos momentos na minha vida a gente está passando por processos, está enfrentando dificuldades e não sente o que João Marcos sentiu? Quantos momentos a porta se fecha, não acontece o que a gente está esperando, não acontece o que a gente pediu, fecha-se uma porta. Quantos momentos a gente sente o que João Marcos sentiu? E aí nessa hora, nesse momento extremo, pode passar pelo seu coração o que passou pelo coração dele. Eu quero fugir. O meu desejo é largar tudo. O meu desejo frente a essa dificuldade é abandonar. Muito provável que seja a primeira coisa que vem na mente quando se passa por uma provação extrema. Não é as provinhas do dia a dia, provação extrema. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu vou fugir, eu vou abandonar. Tem gente que pensa em abandonar o casamento. Eu vou largar esse casamento que eu não estou aguentando com ele. Tem gente que pensa assim: eu vou largar esse estudo porque está me consumindo demais, não tenho tempo. Tem gente que vai dizer: olha, eu vou abandonar determinada pessoa da minha vida, que essa pessoa é muito difícil, não tem mais paciência. Para piorar, tem gente que pensa assim: eu vou abandonar a obra de Deus. Eu vou abandonar a obra de Deus. Eu vou abandonar aquilo que Deus me chamou para fazer,
eu vou deixar de lado aquilo que Deus me chamou para fazer. Essa foi a decisão que João Marcos tomou, e não é a decisão que Deus quer que a gente tome. A decisão de João Marcos foi largar tudo e voltar para onde? Para onde? Para onde? Jerusalém. A decisão dele foi largar tudo e voltar para Jerusalém. Jerusalém, deixa eu dizer para você nessa noite, Jerusalém é a casa da mamãe, a casa da mãe dele. Jerusalém é a casa dele. Na casa da mãe dele, Maria, irmã de Barnabé, se reunia a igreja primitiva. A viagem missionária não está boa, a viagem missionária está desafiadora. Eu quero voltar para a casa de mamãe, eu quero voltar para minha casa. Eu tenho igreja dentro da minha casa. O que eu estou fazendo aqui? Eu me coloco no lugar dele. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho igreja na minha casa. Eu posso falar de Jesus dentro da minha casa. O que eu estou fazendo aqui? Tendo misericórdia dessas pessoas. João Marcos tinha igreja na casa dele. Voltar para Jerusalém é voltar para o confortável. Voltar para Jerusalém é voltar para onde não tem luta, supostamente. Voltar para Jerusalém é voltar para onde tem tranquilidade. Mas voltar para Jerusalém é voltar para onde Deus não quer que João Marcos estivesse. Talvez tenham pessoas que hoje vieram para cá, que estão nos assistindo também de casa, que estão pensando assim: vou voltar para Jerusalém, vou abandonar, vou desistir, vou fugir, vou largar tudo, porque está muito difícil essa viagem, está muito difícil isso que eu estou passando, está muito difícil isso que eu estou enfrentando. Mas escuta nessa noite, escuta, não é a vontade de Deus voltar para Jerusalém. Não é a vontade de Deus retrocedermos, não é a vontade de Deus voltarmos atrás, não é a vontade de Deus voltarmos casas que já avançamos antes. Talvez o teu coração pense assim: eu tenho lugar mais confortável, eu tenho lugar mais tranquilo. Esse é o pensamento dele, irmãos. Ele não diz, mas a gente infere. Você pode inferir do texto. Ele tem o conforto da igreja na casa dele. Ele não vai querer passar prova viajando, navio balançando, flecha comendo, ataque do inimigo, sofrendo por pessoas que ele nem conhece, orando por gente que ele nunca viu. Vou voltar para a casa da mamãe, vou voltar para Jerusalém. Mas Deus está dizendo hoje que o mistério que Ele tem na tua vida não é para voltar, é para avançar. A vontade dEle para a nossa vida é de avanço e não de retrocesso. Aleluia. Muitas vezes a gente diz assim: Deus, seria tudo tão mais fácil se fosse assim. Aí a gente conta para Deus como é que a gente acha que a nossa vida devia ser, né? Senhor, seria tudo tão mais fácil se fosse assim, 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 assim. Quem nunca fez isso? Mas Deus responde: não é na facilidade que você cresce, é na dificuldade que a gente se desenvolve. Não é no mar tranquilo que faz bom marinheiro, é no mar bravio, é na tempestade, é na dificuldade que o Senhor vai nos moldando. Deixa eu falar que tem alguém precisando ouvir isso. Se você chegou aqui hoje, se você está me ouvindo com essa decisão de abandonar, se você está me escutando com essa decisão de abandonar, hoje é um dia, tudo que aconteceu hoje,
monte de gente mandando mensagem, não vai para a igreja, não vai para a igreja, não vai para a igreja, você veio. Fique em casa, você veio. E mesmo você que não veio, mas está me acompanhando ao vivo, deixa eu te dizer, Deus está dizendo hoje, não é para abandonar, não é para parar, não é para fugir. Deus quer que a gente persevere, persista, insista, não desista. Aleluia. Mas pastor, é difícil, mas hoje Deus diz, eu renovo as tuas forças. Eu renovo as tuas forças. Aleluia. A viagem missionária prossegue, porque a obra, tem gente que acha que é essencial na obra, tem gente que acha, deixa eu desligar aqui que ele está chovendo, tem gente que acha, melhora aqui um pouquinho meu retorno por favor, só um pouquinho que desligou daqui do meio. Tem gente que acha que ele é essencial na obra, que se não tiver ele, se não tiver ela, a obra não acontece, né? João Marcos volta para Jerusalém e a viagem continua. Paulo passa dificuldade, Barnabé passa dificuldade, mas eles varreram a Ásia Menor, abriram um monte de igreja, ganharam um monte de vidas. Muita gente foi impactada, muita gente foi alcançada através dessa viagem missionária. Mas a viagem acabou. A viagem acaba. A base missionária não é Jerusalém, é Antioquia, como você sabe disso. Eles voltam para Antioquia. Ficam mais um tempo em Antioquia e agora eles estão preparando a segunda viagem missionária. Quem vai para a viagem missionária? Naturalmente, Paulo e Barnabé são os nossos missionários, já deram certo na primeira. A primeira viagem missionária foi exitosa. Vamos separar novamente Paulo e Barnabé, são homens de Deus, são evangelistas. E aí quando reúne, Barnabé vira para Paulo e fala assim: Paulo, meu sobrinho João Marcos, ele não estava bem na primeira viagem, ele está passando por uns problemas, eu passo, você também passa, Paulo, vamos levar ele nessa, ele não vai falhar com a gente, vamos levar? Paulo fala: comigo não. Mas Paulo, vamos ter misericórdia do rapaz, ele é um jovem ainda. Não vai. Comigo João Marcos não vai. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que a discussão foi acalorando. A gente acha que só a gente que discute, né? A gente acha que só nos dias atuais que existe problema. No período bíblico já existia. A discussão foi ficando acalorada, tão acalorada que aconteceu um racha. Então Barnabé falou: ele não vai com você, eu também não vou. Tá bom, ele não vai, então cada um por seu lado. Olha só, Paulo foi para um lado com a sua equipe, Lucas e os demais, que a Bíblia não detalha quem. Barnabé foi para o seu lado com João Marcos e sua equipe. Sabe o que eu aprendo? Tem dia que a gente está com vontade de jogar tudo para o alto, de fugir, de abandonar. O problema é que a gente pensa que o abandono não gera consequências. A gente pensa que fugir não gera consequências. A fuga, o abandono, o desleixo, virar as costas, gera consequências. Agora nós temos Paulo que fala: não vou contigo, João Marcos. E eu não tiro a razão de Paulo, porque ele desertou da viagem. Tem gente que acha que abandona, sabe aquele pai que largou os filhos 20 anos, agora ele volta, ele quer ser aceito. Sabe, aquele familiar que deu problema a vida inteira, agora ele quer ser aceito. Não, existem consequências de abandonos, existem consequências de fugas, e a gente tem que estar muito atento quando vai tomar uma decisão. Deus nos alerta nessa noite. Pensa em abandonar o casamento, tem consequência.
tem consequência para os filhos, tem consequência para a família, tem consequência financeira, tem consequência espiritual. E além disso, quem abandona, vê o outro que perseverou, vê a família feliz, vê a família abençoada, vê a família caminhando, e pensa assim: não era para eu ter abandonado, era para eu ter perseverado também. Aquele que estava estudando, abandonou, aí vai ver o colega que perseverou. O colega perseverou, prosperou, empregou, ganhou dinheiro, está bem, e a gente que abandonou está aqui colhendo os frutos. Outro que abandonou, o que abandonou a obra, que desistiu, está aí no mundo dando cabeçada, está aí fora achando que está bem, está aí fora achando que está feliz, está aí fora achando que a vida está boa. E aí vê aquele que perseverou. Aquele que perseverou, põe a cabeça no travesseiro e fala: Senhor, não é fácil a minha vida, mas eu fico feliz de fazer a sua vontade. Aquele que abandonou vai colher frutos, vai colher frutos. Não abandone, não desista, não fuja dos seus problemas, não fuja nos problemas, não fuja nas dificuldades. Deus está dizendo: persevere, persevere nesse casamento, persevere nesse empreendimento, persevere nesse estudo, persevere nesse cargo, persevere nessa missão. Então, pastor, diante de tudo que você está me dizendo, pastor Felipe, é o fim de João Marcos, acabou, né? É o fim, porque ele já fugiu quando Jesus foi preso, ele fugiu na primeira viagem missionária, Paulo não quer mais ele, acabou, é o fim. Eu quero te dizer, mesmo com todas as fugas e consequências dessas fugas, não é o fim de João Marcos, não é o fim. Sabe por quê? Aí você vai lembrar da mensagem, se você tiver a memória boa, a mensagem de um ano atrás. Não é o fim de João Marcos, porque Deus levanta um filho da consolação. Aleluia. Deus levanta o filho da consolação. Barnabé significa filho da consolação. Barnabé é aquele que estende a mão. Barnabé é aquele que vê o cão caído, aquele que ninguém dá mais valor, aquele que ninguém dá mais nada. Ele é aquele que estende a mão. Ele é aquele que simboliza Jesus, que age com graça, que age com misericórdia. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta o filho da consolação em prol de João Marcos, o mesmo filho da consolação, o mesmo filho da consolação que foi responsável por buscar Paulo, ainda Saulo, escondido na cidade de Tarso. Agora esse filho da consolação fala assim: João Marcos, não, anda comigo, te rejeitam, não gostam de você, anda comigo que eu vou te ajudar. Quantas vezes a gente tem sido essa pessoa? Quantas vezes, enquanto uns desprezam, enquanto uns não querem mais falar, uns não querem dar atenção, quantas vezes a gente tem se disposto a fazer o papel de Jesus? Porque quem se importar com o bonitinho, com o cheiroso, com aquele que tem fama, com aquele que tem oportunidades, todos já fazem. Mas é aquele que ninguém dá nada por ele,
e aquele que não tem aparência bonita, e aquele que é um pobre coitadinho, e aquele que é um rejeitado. Deus, Ele se importa. Deus, Ele se importa contigo, apesar dos nossos tropeços, apesar dos nossos retrocessos. O Senhor se importa conosco. Ele se importa contigo. Ele levanta pessoas para se importar contigo. Ele te levanta para ser instrumento na vida do outro. Te levanta. Não é o fim de João Marcos, não. Não é. Tanto não é o fim que essa ajuda de Barnabé surtiu efeito. O livro de Atos, ele vai se desenvolver, e a ênfase é assim no ministério de Paulo. Mas eu tenho um elemento para te dar nessa noite. Quem escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos? João Marcos. Isso significa que a ajuda que Barnabé deu firmou o garoto, estruturou o garoto, não deixou o jovem se perder. O que a gente tem feito para o jovem não se perder? O que temos feito para o irmão não se perder? O que temos feito para a irmã não se perder? Como é que a gente tem agido? Esse não entra aqui mais, esse eu não permito que fale comigo mais. Isso foi Paulo que agiu errado. Esse falhou, esse caiu, esse tropeçou, mas eu estendo a mão, porque eu creio em um Deus que faz milagres. Quando ninguém mais acredita na gente, quando ninguém mais acredita em você, Deus levanta pessoas que acreditam em você. A nossa história de vida é assim. Sem Jesus, o que éramos? Sem Jesus, aonde estávamos? Sem Jesus, o que faríamos? Um plano frustrado, um projeto falido. Mas Deus, Ele é um Deus que crê e acredita. E nós percebemos a restauração que veio sobre João Marcos, a mesma restauração que pode vir sobre nós. A mesma mão pode se estender sobre a tua vida. A mesma mão pode se estender sobre você que me assiste e me ouve. A mesma mão. A mão de misericórdia. Não a mão que tapeia. Não a mão que dá tapa. Não a mão que aponta. Não a mão que machuca. A mão que levanta. A mão que estende. A mão que oferece ajuda. Tem um pregador africano, T.L. Osborne. Eu acho que ele já morreu, ele era muito velho, quase 100 anos. Uma vez ele disse assim, que a pregação do Evangelho não pode ser com dedos apontados. A pregação do Evangelho é com as mãos abertas. É ministrando, nunca apontando. É ministrando, nunca apontando. Eu quero dizer que hoje tem uma graça aqui nesse lugar. Tem uma graça de Deus sobre a nossa vida nesse lugar. Tem uma palavra que vem agora no nosso coração. Coração que já passou por fracassos, coração que já passou por tristezas, coração que já pensou em parar, coração que já pensou em fugir, coração que já pensou em abandonar, alguns corações que já até abandonaram, corações que já pensaram, vou voltar para Jerusalém, vou para perto de casa, vou fugir desses problemas, vou fugir dessas dificuldades, mas Deus dizendo, te sustento, te restauro e levanto filho da consolação para cuidar de você.
Arabacanta, labacanta, labacantarávias, subcantarévias. O resultado da igreja que ora e restaura é diferente da igreja que condena. Põe para mim, Raquel, 2 Timóteo 4:9. Pastor, então Deus restaurou a vida de João Marcos. Sim. João Marcos se tornou um instrumento, escreveu um evangelho. Sim. João Marcos foi importante nas viagens missionárias de Barnabé. Sim. João Marcos se tornou um homem de Deus. Sim. Pastor, então como é que fica a inimizade de dois homens de Deus? Porque agora eles não se dão, nem Paulo, nem João Marcos. Se dois forem homens de Deus, escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Se dois forem homens de Deus, a inimizade não pode durar, não pode perdurar. Se mantiver inimizade é porque um dos dois não é um homem de Deus, é de qualquer outra coisa. Olha o que a palavra vai dizer para a gente. Procura vir ter comigo depressa. É a última carta que Paulo escreve. Ele está a ponto de ser morto e com emocional fragilizado e abalado. Perceba nas palavras dele: procura vir ter comigo depressa. Verso 10. Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Verso 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Vê se tem o 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Continua. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. 14. Você vê que Paulo está num momento difícil. 13. 12. 11. 11. Vamos chegar? Olha o que ele diz. Só Lucas está comigo. Todos já desampararam e foram embora. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu paro aqui na leitura. Se você ler Atos 13:13 é a briga. Se você ler 2 Timóteo 4:11 é a prova da reconciliação. Joana, se você ler Atos 13:13, você vê um servo inútil. Célia, inútil. Mas se você ler 2 Timóteo 4:11, está escrito, não precisa nem eu interpretar. Traz João Marcos contigo, me é útil para o ministério. Eu volto no tema da mensagem. Quem era inútil se tornou útil. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu fui inútil?
Quantas vezes na trajetória, por nossas dores, por nossas mazelas, por nossos problemas, por nossas implicâncias, por nossas rebeldias, quantas vezes somos inúteis. O problema que às vezes a gente excede o inútil, porque o inútil é aquele que não serve para nada. O problema é quando a gente ultrapassa a linha do inútil, e além de não ser útil, a gente causa problema. Aí nós estamos diante de algo que precisa de transformação mesmo. Mas a palavra de Deus hoje é a seguinte: eu transformo pessoas, eu transformo vidas, eu transformo ministérios, eu mudo quadros. O inútil se tornou útil. Eu quero liberar 2 palavras e eu caminho para o final. Sobre Paulo. Eu falo sobre Paulo, eu falo sobre João Marcos e termino. Sobre Paulo. Alguém que tenha te abandonado, alguém que tenha feito mal a você, alguém que tenha te destratado, alguém que tenha te ofendido. Deus, não sou eu que estou dizendo hoje, é a palavra. Não exclua essa pessoa totalmente da tua vida. Não elimine as pessoas da tua vida, porque a Bíblia está provando por A mais B que alguém que não foi instrumento de bênção agora, lá no futuro Deus usa e pode ser instrumento de bênção sim. Alguém que teve um entreveiro com a gente no passado, em outra curva, em outro momento da vida, do ministério, de tudo, Deus transforma, e essa pessoa pode ser instrumento para nós. E Deus está dizendo: não descarte ninguém, não descarte as pessoas, não elimine as pessoas. Crer na restauração. Se eu não crer na restauração do meu irmão, da minha irmã, eu não creio nem na minha, porque sou tão pecador quanto, fraco quanto, errei tanto quanto. E Deus está dizendo: Paulo, tu não quis levar ele na tua viagem, tu não quer ele do teu lado, eu vou te provar na prática. Aqui você vê Paulo amassado, todo mundo largou ele. Alguns, tudo bem, foram para o ministério, só Lucas ficou com ele. Ele precisou fazer uma defesa perante o tribunal, ninguém acompanhou ele no tribunal. Agora Paulo está amassado, prestes a morrer, e o seu desafeto é útil. Você que me ouve hoje, não descarte as pessoas, não elimine as pessoas. Deus usa pessoas para você. Eu vejo gente pregando, gente falando, eu vejo gente às vezes se comportando, crente que não gosta de gente, crente que não gosta de se relacionar, crente que não gosta de ser humano. E Deus está dizendo: não descarte as pessoas. A palavra vai dizer em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A palavra vai dizer também lá em Mateus 5,23, põe para mim na mensagem, por favor. Eu vou ler o 23 e o 24. Eu botei na mensagem para ficar mais claro. Deixa eu ver se está todo aqui, tá? Isso. Para Paulo essa mensagem hoje. Jesus falando, isso aqui saiu da boca de Jesus. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local de culto, presta a fazer tu na oferta, a ofertar. De repente se lembrar que um amigo tem um ressentimento contra ele, deixa a oferta, saia imediatamente, procure um amigo, conserte a situação
depois de fazer isso, poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Essa oferta aqui não é dinheiro não, só não, é cantar, é pregar, é tocar, é trabalhar na mídia, é oficiar como obreiro, obreira. Sabe o que Jesus está ensinando? E às vezes a gente esquece, a minha espiritualidade, e aí esquece quem está em volta. Jesus está dizendo, o ser humano é importante. Jesus está dizendo aqui, os relacionamentos são importantes. Não adianta, tem um vídeo que circula na internet, uma doida, meu baterista, vocês já viram, Vitor? Ela dá uma bronca no baterista e começa a falar em língua, dando bronca nos músicos, virou meme. Ela dá uma bronca no baterista e falando em línguas e cantando. Jesus está dizendo, pessoas são importantes. Tu quer trabalhar na minha obra? A matéria-prima na minha obra são pessoas. O padeiro mexe com a massa, o médico usa o bisturi e medica. A obra-prima no reino de Deus são pessoas. A gente tem que amar pessoas. Paulo entendeu isso. Em relação a João Marcos, talvez nos últimos anos de sua vida. Eu tenho um episódio na minha vida que eu sempre conto. Hoje tem a live, mas eu vou contar assim mesmo. A minha esposa tinha uma colega de trabalho que se tornou inimiga no trabalho. Era difícil trabalhar com ela. E aí, depois, as duas saíram do trabalho e por algum motivo mantiveram contato, mesmo não sendo grandes colegas. O tempo foi passando e aquilo se tornou uma amizade. Resumo da ópera: aquela que era lá atrás uma supostamente inimiga, foi nossa madrinha de casamento e até hoje é uma amiga. Não descarte as pessoas. Não elimine as pessoas. Em relação a João Marcos, e agora eu termino sim, faltando 8:55, 50 minutos aqui falando. Escuta isso. Um fracasso, a gente até falou na célula quinta-feira, quem não conseguiu uma meta, quem teve um retrocesso, foi uma das perguntas introdutórias do estudo, né? Um fracasso, um pecado, uma queda, faz parte da tua história. Escuta isso. Mas não determina teu futuro. Às vezes a gente está assim, pastor, eu fiz isso, pastor, eu fiz aquilo, pastor, eu sou assim, pastor, eu sou desse jeito, pastor, eu me comporto assim, pastor, para mim não tem jeito. Eu quero te dizer nessa noite, o que você passou até hoje fala da tua história. Ninguém pode apagar a tua história, mas o que acontece daqui para frente é o que Deus pode fazer na tua vida. Eu posso até mudar o nome de inútil que se tornou útil, de um homem fracassado para um homem de sucesso, de um péssimo amigo para um grande amigo, de um marido reprovável para um exemplo de marido, de uma mulher que não era sábia para alguém que se tornou sábia e agora edifica a sua casa. Deus está dizendo: fracassos, derrotas e quedas, não é que seja certo, mas já aconteceu. Ele está dizendo: eu faço hoje uma nova história.
Ele diz: eu sou o Deus de segundas chances. Eu sou o Deus de novos começos. Ele oferece perdão. E hoje, oportunidade de recomeçar e nos tornarmos úteis. Eu leio o último versículo. Está em Romanos 3:21, na versão A Mensagem, por favor. E aí nós caminhamos para o final. Está pequenininho porque é agrupado. Agora, versão A Mensagem, há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Pois nisso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver uma vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós, por pura graça generosa. Ele decidiu acertar nossa situação com Ele, um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos, nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos, e Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que muda quadros. Vamos estar de pé nesta hora em nome de Jesus. Se hoje você chegou aqui com vontade de fugir, de abandonar, de largar, de deixar, há uma graça aqui nessa noite, uma palavra que diz: não largue, não abandone, persevere. Se você chegou aqui com a mente afetada por fracassos e tropeços, porque tentou e não conseguiu, Ele diz: eu mudo essa situação. Se situações aconteceram que quebraram alianças na tua vida, alianças que você acha que nunca mais vão ser restauradas, Deus está dizendo: eu restauro tuas alianças. Eu restauro tuas alianças. Aleluia. Vamos louvar com o ministério de louvor.